Meu nome é Luck, sobrenome Han. Eu sou do Nordeste de Iowa. Nascido e criado lá, eu morei lá por toda a minha vida, a não ser por algumas estadias curtas em outros lugares, mas me pediram então para apenas dar um testemunho a respeito de como Deus me salvou, então eu vou tentar fazer isso da melhor forma que eu puder e dar toda a glória ao Deus que me salvou. Eu fui criado de uma forma privilegiada, tanto quanto você poderia ser privilegiado. Eu tive pais que me amavam, pais que nunca brigaram. Bom, se eles brigaram, eu nunca vi. Era um lar muito feliz. Eu comecei a estudar numa escola católica e depois eu fui tirado de lá. Quando os meus pais se converteram, eu estava mais ou menos na 4ª série, então eu ouvi o evangelho desde muito novo também. Eu ouvi um bom evangelho. Eu não ouvi sobre arrependimento, mas eu ouvi o evangelho de Efésios, que nós somos salvos pela graça, que é um dom de Deus. Então eu sabia muito a respeito das Escrituras. Eu não ouvia muito, não parecia que eu aceitava aquilo muito, mas eu estava ali. E os meus pais, eles viveram antes de mim. Como cristãos, deveriam viver, e eu sempre gostei disso. Mas quando eu cheguei na adolescência, não foi assim, tipo até uns 13 anos, eu tinha uma irmã que professava ser salva e meu melhor amigo na época, com quem eu estava andando nos últimos 10 anos, e com alguns dias de diferença entre eles, eles professavam ser salvos, havia algumas reuniões bíblicas acontecendo, e esse foi o primeiro momento em toda a minha vida que eu realmente levei algo a sério, no que se tratava de assuntos eternos. Eu me lembro de estar naquele banheiro e apenas chorando, pensando que sou a única pessoa que estava indo para o inferno. É assim que eu me senti tão sozinho naquele momento. Então, isso começou... E o Senhor, ele estava usando isso, mas isso basicamente levou ao que acabou sendo uma falsa profissão para mim. Eu acredito que foi dentro assim, de algumas semanas, e mais por conveniência do que qualquer coisa. Eu nunca senti como se tivesse alguma coisa, mas eu sabia o suficiente para tentar me segurar, para tentar me certificar de que se alguém me perguntar, eu sabia as respostas certas, eu sabia o que precisava saber e eu poderia até apaziguar minha própria consciência. Eu fiz isso por anos e vivi no pecado. Vivi de maneira terrível, para ser sincero, até meu amigo que professou ser salvo, nós nos entregamos juntos a muitos pecados ao longo dos anos. Eu só afundei mais e mais. Eu olho para trás e eu posso dizer uma das maiores coisas, uma das grandes coisas que foi assim, muito notável para mim, foi que eu cresci longe dos meus pais, especialmente o meu pai. Meu pai era cristão e eu não queria nada com ele. Quando eu voltava para casa, eu esperava que ele estivesse saindo. E eu olho para isso agora, é terrível, mas isso é a escuridão. A escuridão quer ficar longe da luz. Isso era eu. Então essa foi a minha adolescência. Eu olho para trás e eu não tive dificuldades, eu não tive provas. Eu meio que flutuei através dos anos da minha adolescência. E quando eu tinha 21 anos, eu conheci a garota que agora é a minha esposa. E por alguns meses aí, que nós estávamos namorando, e mais uma vez, eu estava no topo do mundo, tudo era ótimo, eu tinha essa garota que eu a amava muito, mas então eu sofri um acidente de carro 4 meses depois que eu conheci ela em março de 2003. Eu tinha acabado de completar 21 anos. Naquele momento, eu acordei em uma cama de hospital naquela manhã, em um domingo de manhã, e meu pai estava inclinando sobre mim. Foi o primeiro rosto que eu vi, ele estava se inclinando, ele disse: filho, se você tivesse morrido, você estaria no céu? E tudo que eu podia era balançar a cabeça e dizer que não. Então, esse foi o ponto em que eu desisti da minha falsa profissão. E então, muitas pessoas que me conhecem agora, eles pensam que eu sou do jeito que eu sou agora, por causa daquele acidente traumático. Esse não é o caso. Eu tive que explicar isso para muitas pessoas. Mesmo quando eu passei por isso, eu sei que foi a mão de Deus que me manteve. Porque eu deveria ter morrido naquele acidente de carro. Mas ele fez a primeira coisa que precisava ser feita. Ou seja, ele despojou a minha falsa profissão e depois ele tirou o orgulho de mim. E eu era muito orgulhoso. Eu fui um bom atleta, eu tinha muitas coisas dando certo. E eu precisava que isso tudo fosse despojado, então
ele fez isso, mas sou muito grato por sua providência. Ele manteve a garota Andy, minha esposa hoje, ele a manteve comigo. Ela poderia ter ido embora, o Senhor fez ela ficar. E eu tive homens que eles oravam por mim antes, mas neste momento eles de fato começaram a orar por mim. Então, ao longo dos próximos anos, a minha esposa, Andy e eu, na época, nós ficamos noivos para nos casar. Eu voltei ao pecado. Eu talvez não fosse tão mal quanto eu era antes, mas eu ainda não tinha desejo pelas coisas de Deus. Mas quando nos comprometemos a nos casar, então de repente a minha noiva disse: eu quero casar numa igreja. Eu pensei: isso é tão chato. Eu não quero voltar para a igreja, eu não quero ir para a minha igreja, eu não quero ir para a igreja dela, eu realmente não quero ir para nenhuma igreja. Então agora temos um problema de novo. Então nós não podemos realmente chegar a um acordo. Ela foi criada em uma igreja que foi muito legalista, muito orientada-se por obras. E eu fui criado nesta igreja que não havia obras, até o arrependimento era considerado como obra, foi estritamente uma crença na graça de Deus. Então nós começamos a realmente bater de frente, ao ponto que eu olho para trás agora e foi a pura misericórdia de Deus, que ela teve o passado que ela teve, e nós ouvimos sobre isso numa manhã, o pêndulo, ela estava em um extremo e eu estava no outro, e para nos unirmos, nós tivemos que cavar e cavar e cavar e cavar, e foi isso que nós fizemos. Os primeiros 6 meses do nosso casamento não foram iguais aos primeiros 6 meses da maioria das pessoas. Não houveram brigas, como se fôssemos nos separar, mas eu li isso está certo, me explica. Eu estou lendo, pela graça sois salvos, ela está dizendo, bem, são obras, leia isso, a menos que você tenha obras. Então íamos para frente e para trás durante 6 meses. E eu posso me lembrar que eu cheguei ao ponto onde literalmente tudo o que nós estávamos fazendo era jogar dardos inflamados um no outro por horas de uma vez. Eu chegaria em casa assim do trabalho antes dela e eu lia ferozmente até ela chegar em casa e daí deixava a Bíblia de lado porque eu realmente não queria brigar com ela, mas ainda estávamos nesse jogo de vai e vem. Então ela estava lendo e nós teríamos aquele tempo para ir para a cama, nós não tínhamos filhos na época, e nós apenas ficávamos nesse vai e vem. E isso continuou. E até o dia... Havia outras coisas também que talvez eu deva compartilhar, como Deus responde à oração. Eu tinha acabado de sair da reabilitação e eu ainda tinha um emprego, mas estava recebendo aposentadoria na época. Minha esposa tinha acabado de se mudar, ela estava tentando conseguir um emprego e ela estava na escola de enfermagem. Nós estávamos quebrados, nós éramos muito pobres. E esse querido homem e a sua esposa, nós não conseguíamos pagar o aluguel e nem sabia que nós não estávamos podendo pagar nosso aluguel, mas a Andy sabia, ela cuidava disso. E faltavam uns $500 para pagar o aluguel, que era apenas cerca de $700. Então isso te diz o quão pobre nós éramos. Nós não estávamos nem perto, mas esse doce casal que oravam por nós, eles sempre oraram por nós, eles apareceram uma noite e nos deixaram um livro. Era um livro do Tozer, não me lembro exatamente qual livro era, eu acho que pode ter sido Homens que Encontraram Deus, mas dentro desse livro tinha um cheque de $500. Então, isso definiu algo, que esses homens têm algo que não temos. Essas pessoas, porque eles aparecem na nossa porta, porque eles estão nos convidando continuamente, parando quando é uma hora fora do seu caminho, assim. Então nós sabíamos que tinha algo, mas nós estávamos realmente fazendo esforço. Eu fazia muitas perguntas para o meu pai, minha esposa fazia perguntas para a família dela, ela fazia perguntas para o meu pai. Quase assim chegou a um ponto em que nós concordamos em discordar de certa maneira. E meu pai me deu um livro. Foi apenas um pequeno livro e tinha como título Sou um Filho de Deus. Eu estava lendo aquela noite enquanto a Andy trabalhava, ela era enfermeira, e eu estava deitado na minha cama e eu estava lendo este livro. O autor fez um ótimo trabalho. O Senhor
deu a ele muita ajuda. Ele falou sobre 1 Pedro nas Escrituras, e ele colocou um pouco sobre também Isaías junto no meio, e ele diz, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados. Então ele escreveu em como nós deveríamos 10.000 talentos, e Jesus pagou todos eles. E ali mesmo, não foi como um relâmpago ou uma luz que veio, mas eu apenas senti, eu entendo isso, eu entendo. Eu estive lutando pela graça contra minha esposa por 8 meses ou mais, mas eu mesmo não tinha entendido. É necessário Deus abrir os seus olhos, e de repente foi como esta inundação de está resolvido, está completamente resolvido. E por que eu estou lutando? Eu mesmo estou lutando contra as Escrituras. Eu estou perdendo o tempo de todo mundo. Tudo que eu preciso fazer é olhar para Cristo. Pela primeira vez consegui fazer isso. E eu fiquei muito feliz. Eu estava alegre. Minha esposa chegou em casa, ela entrou pela porta e eu pensei que isso vai ser glorioso. Vou contar a ela que nós já descobrimos, sabe? Eu já entendi. Ela entra pela porta e eu contei para ela, ela não estava feliz, ela estava brava. Então, pela primeira vez, eu acho, a minha primeira prova como cristão. Eu tenho que ter essa alegria, mas ainda assim começar a realmente orar pela minha esposa e seguir. E eu pude agora ler as Escrituras de uma maneira diferente, e as coisas começaram a fazer sentido. Comecei a orar pela minha esposa em vez de brigar com ela. E ele foi tão gentil. E o Senhor continuou a colocar pessoas nas nossas vidas. Pessoas que vinham e ministravam para nós. E mesmo quando estávamos indo para uma igreja, porque ainda estávamos flutuando entre 2 igrejas diferentes, e nós fomos a uma igreja que era um evangelho muito leve, e eu olho para isso agora, é muito superficial, mas até os homens ali, o Senhor os usou, eles nos mostraram o que é amor em algum sentido. Nós acabamos voltando para a igreja que eu cresci por um tempo, e o Senhor graciosamente salvou minha esposa cerca de 10 meses depois de mim. Então eu olho para isso e penso sobre a paciência e a tolerância e a longanimidade do nosso Deus. É impressionante. É absolutamente impressionante pensar sobre o pecado, que Ele lida conosco, Ele lida conosco com o orgulho e a arrogância, e como Ele nos leva continuamente e nos atrai, até que todo ídolo seja removido, e Ele tira cada um deles. Ele fez isso por mim, de qualquer forma. E então o poder da oração, se você tivesse me perguntado para fazer isso 10 anos atrás, e eu sou cristão há 13 anos, 10 anos atrás, número 1, eu teria ficado nervoso para fazer isso, porque tem gente que vai ver isso e eu quero olhar bem na frente deles, assim, eu quero falar corretamente, mas agora eu nem me importo com isso. Mas também tem o fato que eu não tinha ideia do poder da oração naquela época, mas hoje eu olho para isso e cada conversão que eu vi, ou mesmo testemunhei, sempre há oração, há sempre muita oração que vem antes e que leva a isso. E eu sou muito grato por isso. Então, acho que se tem uma coisa que eu encorajaria qualquer um, é orar. E se você estiver passando por uma prova, se você está em uma situação, há dias, não me entenda mal, há dias que eu não quero ser, há momentos em que estar em uma cadeira tão difícil. Me perdoe, nunca é para mim, que é difícil. É para os outros. É para os outros. O Senhor me abençoou com 4 filhos agora, hoje, e uma linda esposa. Há coisas que eu não posso fazer, há coisas que eles querem que eu seja capaz de fazer, e eu não posso fazer algumas dessas coisas. Mas no final do dia, eles sabem. Eles sabem, e eu sei que o Senhor, Ele está próximo, o que Ele diz em Êxodo 4:11. Quem faz o mudo, o surdo ou o cego, não sou eu, o Senhor, então eu posso ensinar meus filhos, eu posso ensinar aos outros que as provas são do Senhor e elas são para o nosso bem, elas trazem caráter, elas trazem alegria.
eu tive a oportunidade de contar para muitas pessoas que eu não trocaria esta cadeira aqui por nada, nada, porque eu estou totalmente convencido de que se o Senhor não trouxesse isso para mim, eu estaria perdido. Eu estaria correndo atrás das coisas do mundo. A tentação está lá, mesmo como cristão, assim como um descrente, eu não teria esperança alguma. Sem esperança, eu sou muito agradecido. Eu sou tão grato por Cristo e o que Ele fez. E as bênçãos. Nós não desistimos de nada. Nós ouvimos novamente este fim de semana. Nós não desistimos de nada. A alegria que nós temos em Cristo. A vida que temos, a esperança que nós temos, precisamos estar sempre preparados para dar uma resposta para a esperança que há dentro de nós. Há apenas uma esperança verdadeira. Tudo mais passará, mas há aquela verdadeira esperança que dura para sempre. Eu só quero encorajar a todos, qualquer um que esteja escutando e qualquer um que tenha que esteja acontecendo alguma coisa em suas vidas, apenas entenda que é do Senhor. E Ele está usando isso para o seu bem. Se você estiver se questionando, prossiga até que você receba esse alívio da culpa e que seus pecados sejam perdoados, sabendo que Ele é o verdadeiro Deus. Obrigado. É incrível como você pode olhar para trás e em seu testemunho e as coisas que você diz. Se fizéssemos isso uma vez por ano, as diferentes coisas que podem ser importantes para você em tempos diferentes, quando você olha para a providência de Deus e você olha para a soberania de Deus em todas as coisas, e como uma vez há sempre esse tema central do que Cristo fez por nós, mas conforme a situação da sua igreja muda, conforme sua família muda, seja crescendo ou encolhendo, você obtém um entendimento mais completo o tempo todo do que Deus realmente fez por você. E me espanta que quanto mais tempo você é um cristão, é como se Ele te iluminasse lentamente para você ver que Ele está lá, Ele estava lá, Ele estava lá. Eu ainda me lembro daqueles primeiros momentos. Olha, quando o Bob Jennings, eu nunca me esquecerei, eu era um cristão por talvez, nem mesmo um ano, e nós estávamos na conferência em Hannibal, Missouri, e Bob me deu um tapinha no ombro e disse, você pode dar o seu testemunho? E eu disse, eu acho que sim. Eu disse, quando? Ele disse, agora. Eu disse, ok. Eu realmente não quero fazer isso, mas acho que não tenho escolha. Então, lá vou eu. E minha esposa, ela tinha se convertido umas 2 semanas antes. A minha cabeça ainda estava girando. E descobrimos que estávamos esperando um bebê. Não há nada melhor. Eu levantei e chorei como um bebê por cerca de 40 minutos seguidos. Eu não acho que alguém entendeu uma palavra que eu disse. Então eu olho para isso agora, isso foi miserável, isso foi terrível para todos os outros, mas para mim isso foi a melhor coisa que já existiu. Eu pude compartilhar o que Deus fez por mim, todas essas grandes coisas. Então, conforme a vida avança, é incrível como as coisas mudam. Mas uma coisa é quando passamos da morte para a vida. Isso muda a sua visão e pelo resto da sua vida. É incrível. É incrível também, tantas pessoas, é por isso que eu sou muito grato também. Eu olho para a minha vida, meu pai, ele realmente abriu o caminho para eu ter, eu não quero dizer um cristianismo fácil, mas eu tive bons ensinamentos desde o começo. Tantas pessoas têm que fazer esforços para encontrar bons ensinamentos. Quando meu pai conheceu Bob Jennings, e depois disso, ele é apresentado a Charles, ele foi apresentado ao Paul Washer. Então, 2 semanas depois da minha esposa ter se convertido, nós vamos para Missouri e ouvimos Paul Washer. Eu nunca ouvi nada de fato assim, tudo de bom. Então nós vamos lá e o que ele prega? O verdadeiro evangelho. E é como se minha esposa e eu ficássemos ali sentados nos bancos da frente
Nós voltamos para o quarto de hotel. Nós estávamos como crianças em uma loja de doces, assim como na conferência. Eles têm todos esses panfletos e folhetos e tudo, todos os folhetos. E a gente... E nós dois trouxemos de volta um abraçado, e nós sentamos lá e nós lemos até as 3 horas da manhã. Nós estávamos assim, você tem que ler este aqui, você tem que ler isso aqui. Então, ensinamentos saudáveis desde o começo fazem a diferença. Então, pessoas orando por mim, Vaylor, meu pai, Bob, homens que realmente oraram, ainda oram. Então, isso foi bom. Foi bom.